Flávio está ao vivo. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Flávio Alves e atualmente eu sou responsável pelo DSE, o Departamento de Sistemas Eletroenergéticos do CEPEL. Agradeço a presença de todos no webinar das LIBs, um ambiente modular, unificado e integrado aplicado aos estudos de planejamento energético e que está sendo desenvolvido pelo CEPEL. Nessa tarde, contamos com a presença de Márcio Chetman, diretor de transmissão da Eletrobras, Amilcar Guerreiro, diretor-geral do CEPEL, Maria Aparecida Martinez, gerente executiva do planejamento da operação do ANS, Maria Cândida Abib Lima, gerente executivo de programação da operação do ANS, Guilherme Matiusi Ramalho, gerente de modelos e estudos energéticos da CCE, e Luiz Roberto Ferreira, consultor da APINE, a Associação dos Produtores Independentes de Energia Elétrica. Também contaremos com a eventual participação do pesquisador André Diniz, do DSE. A apresentação técnica será realizada pelo pesquisador Felipe Machado, gerente do projeto LIBS, e, após essa apresentação, nós ouviremos as impressões dos nossos convidados sobre o projeto e sobre o que foi apresentado. Convido, então, o nosso diretor-geral, doutor Amilcar Gonçalves Guerreiro, para abrir o webinar. Doutor Amilcar, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Flávio. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui. Eu, primeiro, quero agradecer aqui a presença de todos e dar as boas-vindas, mas eu queria colocar algumas palavras, que é o seguinte, quando eu estava vindo para o CEPEL, numa conversa ainda anterior com o Márcio, a gente conversou sobre o LIBS, porque eu, por muito tempo, estava do outro lado, eu era usuário dos modelos do CEPEL. E sempre fui crítico, continuo a ser crítico, é uma característica minha. Quando o Márcio me falou, já durante a passagem dele aqui como diretor-geral, falando do desenvolvimento desse ambiente computacional cujo objetivo é oferecer aos usuários dos modelos um ambiente mais moderno, em termos de estrutura de dados, em termos de interface com o usuário, em termos de programação. Então, porque esse ambiente vai possibilitar a padronização de dados de entrada, que sempre foi uma crítica recorrente de quem usava os modelos do CEPEL, os modelos de apoio ao planejamento da expansão e da operação, padronização dos dados de entrada, de dados de saída, de funcionalidades, de interfaces gráficas, que vai trazer grandes vantagens, facilidades para os usuários. Então, pessoalmente, é com grande satisfação que eu vejo essa oportunidade de a gente discutir isso. Eu acho que é importante a gente frisar que esse desenvolvimento que o CEPEL está fazendo, ele tem feito com a colaboração do ONS, com a colaboração da CCE, e aqui, especialmente nesse evento, eu quero agradecer muito ao Luiz Roberto, quem está contando com esse importante apoio da PIN, que é um apoio não só inclusive na preparação desse evento. Teve uma discussão prévia que o Roberto participou. E a PIN é uma entidade importante, ela representa mais de 60 produtores independentes que, juntos, somam 75%, 3/4 da capacidade instalada do Brasil. Então, não é uma associação qualquer. Então, com isso, eu só quero agradecer mais uma vez, dar boas-vindas e desejar que a gente tenha um evento profícuo de interesse de todos. Obrigado. Ok, obrigado, Amilcar. Convido o Dr. Márcio Chetman, diretor de transmissão da Eletrobras e grande incentivador do projeto LIBS, para as suas palavras iniciais. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, Amilcar, Flávio, colegas da PIN, colegas do ONS que estão aqui, Felipe, um prazer estar aqui com vocês. É uma ocasião singular para mim, pela minha história, né? CEPEL, eu
Eu lembro ainda quando a gente ganhou o prêmio, acho que foi no MIT, se não me engano, da programação dinâmica dual estocástica aplicada ao planejamento energético. Eu fui representante do CEPEL no GCOI, eu acho que, se não me engano, foi em 1993, e que o GCOI adotou a New Wave como plataforma padrão. Ou seja, tem uma série de vivências minhas anteriores que hoje, nessa ocasião que a gente está vendo o LIVS, na verdade digamos, é um resultado de décadas de investimento, de muito esforço, de muita dedicação, de muito talento, né, que as pessoas do CEPEL, que os pesquisadores dedicarem a esses projetos todos, e eu vejo assim com muita felicidade, com muita alegria, a gente poder falar sobre modernização desses softwares todos que foram desenvolvidos em épocas diferentes, daí porque eles eram cadeia, porque foram desenvolvidos com equipes assim distintas, em momentos distintos, de acordo com as necessidades, mas hoje realmente é absolutamente necessário que se faça essa modernização, essa integração dessas bibliotecas todas em uma única plataforma. Então, desejo a Felipe e aos debatedores um evento de muito sucesso e de muito benefício para todos. Obrigado e devolvo aí para você, Flávio, a palavra. Ok, Márcio, muito obrigado. Antes de passarmos à apresentação do Felipe, eu convido a todos a assistirmos o vídeo institucional do CEPEL. Zuleika, por favor. Hoje, no mundo moderno, todos dependem do bom funcionamento de um sistema de fornecimento de energia elétrica para realizar suas atividades. E por isso, estamos presentes na sua vida todos os dias, mesmo que você não perceba. Por enquanto. Pra gente, o foco tem que estar em você. Desde 1974, o CEPEL faz parte dos bastidores do cotidiano de milhões de brasileiros, atuando na pesquisa, desenvolvimento sustentável e inovação do setor elétrico em todo o país. Aliamos conhecimento nacional e internacional de excelência técnica e aplicamos a cada etapa da cadeia elétrica. Geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. E tudo isso sempre levando em conta as necessidades específicas do Brasil. Um país de dimensões continentais, enorme potencial energético e sistema de transmissão interligado norte a sul, que requer soluções tecnológicas inovadoras e adequadas à sua realidade. Por isso, o CEPEL exerce um papel fundamental como Centro Nacional de Pesquisas em Sistemas e Equipamentos, que propiciam uma grande economia ao setor elétrico brasileiro, ao promover sua autonomia tecnológica, além de contribuir para ampliar o acesso à energia elétrica, melhorar a qualidade e a eficiência da energia elétrica consumida e incorporar novas fontes renováveis que impactam menos o meio ambiente. Somos o maior centro de pesquisas do Hemisfério Sul, com mais de 30 laboratórios altamente equipados. Muitos deles únicos em toda a América Latina. Toda essa infraestrutura possibilita o desenvolvimento de soluções tecnológicas e realização de serviços especializados, que geram um grande valor a nossos associados, clientes e parceiros. Entre elas, a viabilização de sistemas próprios de monitoramento e diagnóstico de equipamentos e instalações, e de avaliação de qualidade de energia, e modelos computacionais que são utilizados para a programação da operação do sistema elétrico brasileiro e para o cálculo do preço da energia no mercado. E muitas destas soluções podem ser adaptadas e utilizadas em outros setores produtivos. Mas tanto conhecimento não pode ficar restrito ao nosso centro de pesquisas. Precisa ser difundido. Por isso, realizamos treinamentos e eventos técnicos, além de parcerias tecnológicas com universidades e centros de pesquisa nacionais e internacionais. São quase 50 anos realizando um trabalho de excelência.
o que nos dá a credibilidade necessária para assumir um papel inovador, não somente no setor elétrico, como também na vida de cada brasileiro. CEPEL, a pesquisa que constrói o futuro. Ok, obrigado pela atenção de todos. Gostaria de lembrar o pessoal de eventos para gravar o nosso evento, tá? E, com isso, eu passo a palavra para o pesquisador Felipe Machado para a apresentação. Felipe, você tem aí 30 minutos para fazer a apresentação, por favor. Felipe, você já está ao vivo. Obrigado, Zuleika. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a fala das pessoas anteriores, né? Acho que mais do que apresentar as LIBs aqui nesse momento, a gente vai ter oportunidade de desambiguar algumas coisas que a gente acabou ouvindo durante algumas falas ao longo do tempo, assim, quando as pessoas falam sobre as LIBs, né? As LIBs, elas não são no mistério, elas não vão fazer mágica, não. Durante a apresentação, acho que vai dar para entender um pouco melhor o que efetivamente as LIBs vão fazer, tá? Em qual contexto que elas vão se inserir, e eu acho que isso vai ficar melhor aí para todo mundo no futuro. Acho que a fala do Márcio e do Amilcar deu para entender muito bem, assim, que eles têm uma clareza do que as LIBs vão fazer, né? Então, eu acredito que essa clareza passe para todo mundo que estiver assistindo e esse conhecimento possa ser difundido aí para frente. Bom, inicialmente, meu nome é Felipe Machado, como foi dito, né? Eu me graduei em Engenharia Eletrônica e da Computação e terminei uma mestrado há uns 2 anos atrás na parte de Engenharia Elétrica. Trabalhei com um processamento paralelo lá na PDDE. Eu sou gerente do projeto há pouco mais de 1 ano, né? Antes disso, o gerente do projeto era o André Diniz, e o projeto chegou num momento que precisava de um conhecimento mais da parte de computação, por assim dizer, mais da parte de software, né? Então, aí foi nesse momento que ele me passou o bastão para poder dar prosseguimento ao projeto. Então, vamos começar. Eu vou começar um pouco contextualizando em qual contexto que as LIBs vão ser inseridas, quais são as características principais e dos seus principais componentes do projeto, e vou passar pelo andamento do projeto, como ele está e quais são as coisas que estão previstas para serem implementadas nos próximos passos. Bom, ele se insere inicialmente na cadeia de modelos desenvolvidos pelo CEPEL. Felipe, eu acho que você não está compartilhando a sua apresentação. Opa, pode ser que não. Desculpem, gente. Agora foi? Perfeito, agora sim. Obrigado, Flávio. Obrigado por avisar. Bom, o que eu falei continua valendo, tá? Não mudou, não. Então, vamos lá aqui para o primeiro. Vou pela agenda, vou contextualizar a inserção das LIBs, em qual contexto que ela se insere, quais são as suas características e qual o andamento do projeto atual, tanto o que está sendo feito, quanto o que está para ser feito ao curto prazo, ou até no longo prazo também. Bom, inicialmente, o projeto LIB se insere na cadeia de modelos desenvolvidos pelo CEPEL, que são utilizados para o planejamento da operação e da expansão do SIM, primeiramente pelos modelos oficiais para o de espaço-sistema e a formação de preço do PLD, que são o modelo New Wave, o Decomp e o D100. Esses modelos estão no estado da arte em termos metodológicos e eles sofrem evoluções ao longo do tempo, mas eles, como foi dito, né, eles podem receber a melhoria na forma de uso deles em relação aos dados de entrada e em relação aos dados de saída. E além desses modelos, as LIBs, devido à sua natureza modular, ela tem a capacidade, eu diria, ela permite com que outros modelos também possam ser inseridos dentro desse contexto. Tem aqui diversos modelos que permeiam a parte de comercialização, análise econômica, meio ambiente e de sustentabilidade. Posso citar aqui, por exemplo, a Anafim, que é um dos modelos que já está em integração nas LIBs, já foi iniciado o primeiro processo de modelagem, mas no outro momento, né, os outros modelos também poderiam integrar as LIBs. Mas o que é as LIBs? O que são as LIBs? Bom, ele é um ambiente computacional para esses modelos do planejamento energético, inicialmente,
e ele é composto por um conjunto de bibliotecas e de aplicações, cujos objetivos são a padronização e a unificação dos dados de entrada, a padronização e a unificação dos dados de saída também, como também a unificação do código-fonte de programação dos modelos, ou seja, as funcionalidades seriam as mesmas, as funcionalidades de cada um dos modelos diferentes. Além disso, além desses objetivos, ele também inclui algumas ferramentas, que são a interface gráfica web, para fazer o gerenciamento mais fácil dos casos, uma ferramenta que facilite o uso das bibliotecas através de scripts, como, por exemplo, utilizando Python, e uma documentação única web, com as suas funcionalidades unificadas, independente do modelo, ressalvando, claro, de novo, né, as especificidades aí de cada modelo. Bom, sabendo o que são as libs, o que a gente espera com isso, né? Essa padronização dos dados, espera-se que a gente facilite os estudos integrados entre os modelos, uma vez que a maioria dos dados pode ser aproveitado e, como eles teriam o mesmo formato, seriam de fácil atualização. A padronização também dos dados de saída, para facilitar uma análise de resultado, e a unificação dos programas, contando com a vantagem de redução do tempo de resposta para o desenvolvimento de novas funcionalidades, além do fato também de uma manutenção em uma determinada funcionalidade já estaria realizada também para outro modelo, né, em diferentes modelos. E além dos benefícios esperados para os objetivos, tem benefícios esperados para as ferramentas, no qual na interface web espera-se que seja facilitado o acesso e o auxílio aos estudos integrados entre os modelos, as bibliotecas integradas com scripts, que possa ser feita uma automatização dos processos para análise dos resultados desses modelos, e a documentação web também vai facilitar o acesso, ela é de fácil atualização e é um ponto único de informação para todos os modelos. Bom, benefícios esperados, para atingir isso a gente precisa mudar algumas coisas. Então vamos passar aqui pelo que temos hoje e o que a gente teria com a inserção das libs. Da perspectiva dos dados dos usuários, o que nós temos? Cada modelo tem seu código-fonte separado, cada um deles com seus dados de entrada separados, suas interfaces gráficas separadas na parte de entrada. Na parte de saída, cada modelo tem seus arquivos de saída nos seus devidos formatos, assim como na interface gráfica também, gráficos e tabelas, cada um no seu formato em separado. Para fazer um acoplamento entre esses modelos, eles são necessários conversores, inclusive para os dados cadastrais. Então, isso acaba sendo um trabalho hercúleo para fazer essa modificação, né? Para fazer essa utilização entre os modelos. Com isso, na perspectiva do ambiente libs ainda, na perspectiva dos dados dos usuários, inicialmente o usuário teria um conjunto de dados, que seriam os mesmos dados para os modelos, claro que ressalvando as diferenças entre os modelos, que na maioria das vezes são diferenças de questões temporais, né? Um modelo é mensal, outro é semanal, o outro é diário, tá? Mas o formato do dado seria o mesmo, apesar do dado ser diferente. Esse conjunto de dados entraria no ambiente libs através das interfaces gráficas, dos executáveis ou dos scripts, seriam executados por suas funcionalidades únicas, né? Implementadas unicamente para cada um dos modelos, por todos os modelos, e com isso teriam seus arquivos de saída também no mesmo formato. Esse formato inicialmente previsto foi o formato CSV, que acho que é mais fácil de atender a todo mundo, e na interface gráfica teria lá os seus gráficos e as suas tabelas também por funcionalidade. Agora, da perspectiva da inserção de novas funcionalidades, o que temos hoje? Cada modelo tem o seu código-fonte, com seus desenvolvedores muitas vezes não coexistentes entre os projetos, e a cada funcionalidade nova, ela deve ser inserida em cada um desses modelos separadamente e passar por um processo de validação dessa funcionalidade também por cada um dos modelos. Quando, na alteração para esse ambiente libs, né, a perspectiva muda um pouco. Essa nova funcionalidade entra diretamente no ambiente libs, ela será, por contexto, alocada em algumas das diferentes partes do projeto, né? Se é uma funcionalidade de hidrelétrica, se é uma funcionalidade de eólica, se é uma funcionalidade de térmica. Muitas das vezes, os desenvolvedores serão os mesmos e o código-fonte para todos os modelos seria exatamente o mesmo. Ele já estaria pronto para uso
desses modelos. Importante citar aqui que, uma vez validado essa funcionalidade, é um único processo de validação, ele não precisaria ser validado por todos os modelos de forma simultânea. Então, com isso, a gente tem uma diminuição de horas trabalhadas, tanto para a validação, quanto no desenvolvimento dessa nova funcionalidade. E, para isso, a gente dividiu o projeto Libs em algumas camadas distintas, né? Ele trabalha na camada de dados do usuário, trabalha na camada de acesso pelo usuário e as bibliotecas internas das libs que efetivamente vão fazer os tratamentos dos dados e os cálculos. Essas camadas elas são divididas, e eu vou falar aqui, claro, né, do que for mais relevante para o momento, na parte dos dados dos usuários, dos arquivos CSV, a parte de acesso pelo usuário, dos executáveis, das interfaces gráficas, ou melhor, da interface gráfica e das interfaces funcionais que são utilizadas para scripts, e da documentação web. Ok? Começando aqui. Os arquivos CSV, como dito, eles serão do formato CSV e terão todas as benesses, né, de um formato CSV, de ser editável em editor de planilhas e algo do gênero. Eles serão únicos para todos os modelos, ou seja, terão o mesmo formato, reservados às suas particularidades, como eu tinha dito anteriormente, em relação à representação temporal e representação de cenários. Temos aqui um exemplo, né, de dois tipos de dados diferentes, aqui um que está fazendo a parte da discretização do período, né? Você está dizendo qual é a duração daquele determinado período, e um dado cadastral do submercado, só como exemplificação. Esse arquivo CSV vai causar uma maior compatibilidade entre os casos dos diferentes modelos. Passando aqui agora para a parte do acesso ao usuário, os executáveis que existem hoje nos modelos, né, eles vão continuar existindo para aquelas pessoas que quiserem ou que preferirem utilizar os executáveis. Eles vão ser feitos da mesma forma, não precisarão ser utilizados com interface gráfica. Você vai fornecer os arquivos de entrada e no final da execução ele vai te fornecer os resultados, né, os arquivos de saída. Passando aqui para a interface gráfica, ela é uma interface gráfica web, que responsiva, ou seja, ela é passível de ser visualizada em tablets, smartphones, computadores, ela é responsiva. Ela vai ter um módulo de controle de casos para criação, manuseio e execução desses casos, e também um módulo de análise de resultados. Inicialmente, você vai poder avaliar os resultados no modo texto, no arquivo CSV diretamente executado, né, do resultado. Alguns dashboards personalizados para alguns casos, ou para alguns modelos, ou até para algumas preferências do usuário, e no formato tabular e no formato gráfico. Temos aqui um layout, né, mostrando a interface gráfica, já uma interface, isso aqui já é uma interface real, né, já é um screenshot da própria tela, tá? Então, temos aqui nos 3 diferentes dispositivos, mostrando no celular, no tablet e no desktop. Ela já está sendo preparada para sofrer internacionalização, né? Então, ela também poderia, num segundo momento, ser comercializada aí para outros países. Temos aqui uma amostra, né, de um dashboard possível para essa execução, tá? Esse dashboard também foi executado e foi um resultado de uma rodada teste que a gente fez internamente, claro. Ele mostra que os dados principais que o usuário teria acesso logo após a rodada de determinada execução, né? Ele mostra aqui um resumo de todas as rodadas e dos dados que são relevantes para esse momento. Além disso, além do dashboard, também vai ter a visualização desses resultados através de gráficos. E como o nosso problema é um problema conhecido e padronizado, né, fica um pouco mais simples da gente fazer uma padronização dos gráficos de forma que fique útil, né, para todos os tipos de dados, ou para a maioria dos tipos de dados. Vão ter ferramentas para auxiliar também na execução remota desses casos, né? Então, o usuário entraria na sua máquina, lá no seu computador, acessaria ao servidor da Xlibris, que estaria ou na intranet ou na internet, né, em qualquer lugar possível, pode ser até na nuvem. O servidor Xlibris, claro, com uma requisição do usuário, né, para fazer lá a execução de determinado caso, utilizaria também a internet ou a intranet por um servidor previamente cadastrado, seja ele um servidor remoto dentro da própria intranet, um servidor na nuvem, ou talvez até um cluster de computadores, se for o caso.
Logo após aqui, temos a parte da interface funcional, que vai fazer a utilização dos scripts, ainda, né, nesse contexto de acesso pelo usuário. Elas vão ser feitas em bibliotecas, tá? Inicialmente, a linguagem adotada será o Python. Ela vai auxiliar no manuseio e alteração desses dados do caso, vai ajudar para fazer as execuções locais, a princípio, né? E vai ter um módulo também para fazer análise desses resultados no final. Temos aqui um exemplo de uma possível execução, né? Ele importa o caso de determinado modelo, faz uma alteração no dado, manda executar e pega, assim, o resultado final. Como ele está dentro de um script, né, ele teria todas as vantagens que você tem lá no script Python, todas as bibliotecas, né? Então, fica mais fácil de quem gosta de automatizar ou quem prefere automatizar, fazer a utilização, assim, dos modelos dessa forma. Uma informação importante, que esses scripts eles poderiam ser padronizados ou customizados. O que quer dizer isso, né? O próprio CPL, vendo as necessidades dos usuários, a gente poderia criar alguns templates desses scripts, né, para ser usado de forma padronizada, e esses scripts também seriam utilizados aí por customização de cada um dos usuários, né? Esses scripts, cada um faria o seu. E como último componente aqui que a gente vai tratar hoje, seria a documentação do usuário. Como dito anteriormente, ela também é, né, uma documentação web. Ela é uma documentação única por funcionalidade para os modelos, mas ela também reserva algumas particularidades de acoplamento entre cada uma das funcionalidades de cada um desses modelos. E ela também vai ter uma área específica para descrever essas especificidades dos modelos. Trouxe aqui uma telinha um pouquinho maior para vocês avaliarem, para ver como é que está ficando a carinha da documentação. Essa é uma documentação que já está de forma interna, né? Vou falar posteriormente lá no próximo slide, posso estar dando aqui um spoiler, né? Mas ela já está em finalização, está em última avaliação, a gente está revisando os textos e ela já vai sair com a documentação da parte de eólica, né? Bom, tratado aqui o último componente que foi previsto, né, para ser falado aqui hoje, o que existe hoje, né? O que já foi disponibilizado, qual é o estado atual das libs. Já foram disponibilizadas no Decomp, algumas na sua versão oficial, em abril de 2022, a função de produção hidrelétrica aproximada, totalmente calculada pelas libs, e já incluindo a funcionalidade de produtibilidade e perdas variáveis dentro dessa FPGA, também lançado lá em abril de 2022. Algumas funcionalidades já foram disponibilizadas, mas ainda não foram inseridas na versão oficial, né? Temos aqui a leitura da validação e tratamento de dados customizados das restrições elétricas especiais, que já foi liberado para o Decomp, também em setembro de 2020. A leitura e validação de tratamentos dos dados das usinas eólicas, do Decomp New Wave, liberado a versão em dezembro, ainda está, alguns ajustes estão sendo feitos, né, para se adequar às necessidades também do usuário. E está em fase de finalização, como eu havia dito, a parte da documentação web com informações gerais, inclusive em relação aos modelos energéticos e a modelagem das usinas eólicas. E o que está em andamento nesse momento? A interface gráfica que eu mostrei para vocês do XLibs está em finalização a parte dessa implementação do tratamento de casos, né, que é criar caso, excluir caso, como é que o caso vai se comportar em relação ao outro. Está sendo feita essa ferramenta de execução remota dos casos, aquela que eu mostrei nos slides da interface gráfica anteriormente. E está em discussão os dados do Anafin, que é aquele modelo de análise financeira que eu tinha falado anteriormente. Tá? São muitos dados, então, para ficar bem redondinho, a gente está tentando acoplar com o que já existe modelado até dos modelos do Decomp New Wave D100. Tem uma pequena interseção, mas ela existe. Então, a gente está tentando ao máximo que seja utilizada a mesma modelagem até para um pedaço do Anafin. Estão sendo feitos conversores dos dados atuais dos modelos para o formato libs, modelos esses, né, no Wave Decomp D100, e espera-se facilitar assim, o uso desses novos formatos para os casos atuais, para ficar mais fácil a migração do que já existe. E uma atividade que ela é constante, né, até que a gente consiga
passar todas as funcionalidades para dentro das libs, que é a inclusão das atuais funcionalidades dos modelos. Então, a gente vê uma funcionalidade que existe no New Wave, no Decomp e no Decem, avalia aquela funcionalidade, tenta obter tudo que tem em comum entre ela, as coisas que tem diferente, e tenta fazer uma funcionalidade única com ela. É realmente uma tarefa difícil. E quais são os próximos passos previstos? A utilização dessa mesma função de produção hidrelétrica que é usada no Decomp, com produtibilidade e perdas variáveis, para o modelo Decem e para o modelo New Wave individualizado. Então, a funcionalidade existe, é só o modelo passar a utilizar ela, receber os dados das execuções, né, dessas rodadas. A inclusão dos dados da funcionalidade Unit Commitment hidráulico para o uso direto no Decem, inicialmente. E está em discussão também a parte das restrições hidráulicas, sejam elas médias ou condicionadas, no formato similar ao que foi apresentado das restrições elétricas especiais. Além disso, os próximos passos previstos, assim terminada a parte da modelagem dos dados do Anafim, é a criação da interface gráfica no Xlibs diretamente para o Anafim de forma específica, né? Que é um modelo bem particular e diferente aí dos modelos do planejamento energético. Bom, então, concluindo o que a gente viu aqui até hoje, tá? Até agora, desculpa. As libs, através da criação desse conjunto de bibliotecas e aplicações, ela busca unificar os formatos de entrada dos dados, facilitar os estudos integrados entre os modelos, facilitar a análise de resultados, através das ferramentas do script e da interface gráfica, reduzir o tempo de resposta no desenvolvimento de novas funcionalidades, facilitar a automatização dos processos na edição, execução de casos e análise de resultados através dos scripts e prover uma interface gráfica web que facilite a manipulação de casos. Além disso, como último ponto aqui, prover uma documentação web que facilita bastante o acesso à informação, a informação mais atual até, né? E ela pode ser atualizada de forma mais rápida e ela tem uma unicidade entre os modelos. Bom, para fechar aqui com tudo, né, a opinião de todas as pessoas que conhecerem algum tipo de dados, né, como eu tinha dito anteriormente, alguns desses dados já estão sendo incluídos aos poucos aos modelos, então qualquer feedback é importante, seja sobre os dados, seja sobre as ferramentas apresentadas e as ferramentas que forem sendo distribuídas no futuro, né, e sobre qualquer parte do projeto que a gente tenha discutido aqui nesse momento. Todas essas contribuições, seja por e-mail, seja por telefone, elas vão ser consideradas nas discussões internas do projeto quando a gente estiver fazendo aquela modelagem que eu tinha citado anteriormente. O e-mail para enviar, né, para enviar qualquer tipo dessa sugestão é libs@cepel.br. Obrigado a todos. Volto a palavra para o Flávio. E obrigado. Ok, Felipe, muito obrigado pela excelente apresentação. Bem, a partir de agora, a caixa de perguntas e respostas vai ficar ativa. Eu peço que ao colocar uma pergunta lá, vocês se identifiquem, colocando o nome, a instituição e o endereço eletrônico. Dessa forma, caso não seja possível a gente responder todas as perguntas, nós vamos tentar fazer isso por e-mail, tá? Bem, isso posto, vamos dar início à parte dos comentários dos nossos convidados. Vamos começar pela gerente executiva de programação da operação do ONS, Maria Cândida. Cândida, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Flávio. Boa tarde a todos. Parabéns, Felipe, pela apresentação. Foi muito esclarecedora. Eu tive contato a primeira vez com a Libs em 2019. Naquela época ainda estava muito incipiente. Fiquei muito feliz com os desenvolvimentos. Eu acho que vocês avançaram muito. Eu vejo a Libs com uma vantagem muito importante para nós, que é ganhar tempo no desenvolvimento, conforme você bem explicou, e também para o usuário aqui, maior celeridade aqui na execução, nas interfaces, e que fique bem melhor para a gente. Eu fiquei com alguma dúvida ali no processo de validação, Felipe. Depois, se você pudesse comentar um pouco, se vocês já estão reproduzindo resultados, como é que vocês estão lidando com isso. Mas eu vejo isso com muito bons olhos, eu
a preocupação que a Milka falou logo no início, que era a questão da modernização e da celeridade na resposta. Tem alguns momentos que a gente tem que arrumar realmente a casa, né? E eu acho que é o que vocês estão fazendo. Então, eu queria parabenizar o CEPEL pela iniciativa e torcer muito pelo sucesso. Podem contar aqui, pelo menos, com o nosso apoio aqui, que nós aqui intensamente usamos na programação, tanto o DECOMP quanto o DECEM, não é? Então, o que precisar da gente, de apoio e de feedback, a gente está sempre trabalhando junto com o CEPEL, aí, através do pelo intermédio aí do planejamento, que é a Aparecida, que ela vai falar em seguida, mas eu queria agradecer até o convite para poder ter assistido essa apresentação. E aí, Felipe, fica essa dúvida aí mais para esclarecimento a questão da validação, e, se você sentir vontade, ou depois a gente pode conversar. Não, eu posso falar sim. Obrigado pelas palavras, Cândida. Essa parte do processo de validação, ela ainda não, vamos dizer, é mais para o futuro, né? Nessa parte inicial, as libs elas estão saindo como bibliotecas acopladas aos modelos já existentes, então elas estão saindo em lotes de funcionalidades novas, né? Seja a funcionalidade em si para fazer algum tipo de cálculo, ou seja, alguma funcionalidade para leitura e validação e manipulação de dados. A FPGA, que foi a primeira funcionalidade maior, assim, uma funcionalidade grande, que saiu junto com o DECOMP, essa sim teve um intenso processo de validação para casar o que o DECOMP fazia com o que as libs estavam calculando, né? Então, foi árduo, achamos diversas coisas, né? Tiveram vários ajustes a serem feitos, mas essa é a que eu posso falar no momento. As outras estão mais para o futuro, né? Só ressalvando aqui que algumas funcionalidades, talvez, elas só possam entrar num lote maior, vamos dizer, né? Porque, por exemplo, eu não posso manipular restrições, porque quem calcula a parte de restrições lá é cada método, né? Cada método é de cada modelo. Então, por exemplo, eu não posso incluir restrições lá na PDDE do NeWave. Eu não posso incluir restrições lá na PDD do DECOMP, né? Então, elas vão ser feitas em lotes. Quando tiver que mexer efetivamente na PDD ou na PDDE, aí todo o processo migraria aí nesse ponto para dentro das libs. Aí sim seria uma validação mais intensa, né? Mas uma vez ela feita, já serviria para os outros modelos, como eu falei. Isso, eu entendi essa parte, estou torcendo aí pela FPA chegar logo para a gente usar, tá? Muito obrigada aí, obrigada, Flávio. Eu vou pedir licença a vocês, eu realmente estou com voo agora, nesse momento eu tenho que sair, tá? Mas eu queria participar e agradecer a vocês a oportunidade, tá? Muito obrigada, boa tarde. Obrigada, Flávio, te devolvo a palavra. Muito obrigado, Cândida. Agradeço não só a sua presença, mas também o seu esforço para acomodar essa participação na sua agenda de hoje, que a gente sabe que está enrolada. Muito obrigado mesmo. Na sequência, vamos ouvir as considerações do gerente de modelos e estudos energéticos da CCE, Guilherme Mathiusi. Guilherme, por favor, seus comentários. Obrigado, Flávio. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença, o convite, né, na apresentação, no evento como um todo, né? Cumprimentar o pessoal do CEPEL, do INES, da PINE, da Eletrobras e todo mundo que está assistindo a gente, tá? Bom, daí estendendo as palavras da Cândida, né, de todos os anteriores, parabenizar, né? Eu acho que qualquer movimento que a gente faça, né, nessa evolução de integração mais dos modelos mesmo, né? A gente vai primeiramente sempre nos dados de entrada e nos dados de saída, né? Mas vocês já estão dando um passo mais avante já, que é na integração de todo o processo de execução também, e todo o compartilhamento de códigos, de metodologias. Eu acho que isso é fundamental, assim, para acelerar o processo mesmo de validação, que nem vocês estão vislumbrando aí, tá, Felipe? Então, parabéns aí pelo projeto aí. É um dos primeiros contatos que eu estou tendo, né? Eu sou relativamente recente como gerente de modelos, e eu era mais do outro ponto de vista, né, do usuário lá como agente mesmo. E, bom, daí, nesse aspecto, já indo nesse sentido, né, que eu verifico, Felipe, assim, você como coordenador aí do projeto, é importante esses eventos, assim, realmente para você aproximar mesmo o usuário do
do que está sendo desenvolvido, né? A gente tem algumas coordenações que a gente faz aqui, e eu vi mesmo quem está usando ali, quem está ali à noite tentando colocar, manipulando o deck ali, essas pessoas que fazem a diferença, que estão no dia a dia mesmo, e que vão dar bons insights aí do que seria bastante interessante do ponto de vista de manipulação desses arquivos mesmo, né? Então, sempre que você conseguir, é difícil organizar esses eventos, assim, até do ponto de vista mais técnico, como adquirir, como abrir esse canal de conversa, né, com o usuário final, é difícil mesmo, né, como organizar isso, mas eu acho que esse é um desafio legal até para que, quando realmente for utilizado lá na frente, já venha de uma forma ali que os usuários já sabem o que vai vir, né, e está mais ou menos aderente com a expectativa do usuário, de quem manipula mesmo o deck, né? Quem manipula, quem faz as rodadas em si mesmo, tá? Então, assim, só da participação, né, do evento aqui que a gente ia conversar, eu já fui conversando com a equipe, falar, poxa, pessoal, o que a gente pode ali incentivar o CPEL, o que a gente pode dar de ideia para eles, né, que poderia ser já incorporado agora. Eu tenho uma lista bastante grande aqui, que eu acho que nem vale a pena, assim, a gente estressar ela, mas a gente vai pelo menos, já deu um canal para a gente ali, que é o e-mail do Libs ali, que a gente já vai começar a mandar uns primeiros insights que a gente tem tido, assim, que vai desde tudo, né, os arquivos atuais, como é que a gente manipula os arquivos atuais, como é que eles poderiam vir, até, assim, questões de manipulação de arquivos binários, essas coisas assim, que hoje em dia os usuários, eles sentem certa dificuldade, que poderia, ao meu ver, ser introduzido ali dentro do código para a gente conseguir manipular esses arquivos de uma forma que depois eles sejam inseridos de forma binária dentro dos modelos, né? Então, a gente tem algumas ideias nesse sentido também, tá? Uma pergunta que eu tenho, Felipe, é do ponto de vista, assim, do status quo atual, assim, por exemplo, a gente tem alguns arquivos ali que são clássicos, né? Por exemplo, do Decomp, né? O relato.revx, o sumário.revx, pml.dat, esses arquivos que estão estruturados, assim, numa forma de texto mesmo. Qual que são as ideias para esses arquivos? Vocês vão fazer arquivos ali que ficam em CSVs, no final das contas, que são de mais fácil manipulação, e uma vez que isso vai ser feito, né? Como é que isso vai ser feito? Vão ser feitos 2 arquivos, vamos deixar o relato lá, e vamos gerar também esses pontos SV que são de mais fácil manipulação, e vai ficar dobrado essas informações. Vocês já estão pensando nesse tipo de coisa, assim? Como é que vai ser a passagem de bastão? Ou não? Seria só para os arquivos novos mesmo? Bom, Guilherme, obrigado. Eu acho que a ideia desse webinar, né, como você disse anteriormente, era realmente abrir esse canal. Assim, existe lá o e-mail, manda o que tiver, manda o que achar que precisa, né? A gente vai avaliar, claro, possivelmente. São muitas as demandas, né? A gente não pode atender exatamente todo mundo, a gente tem que achar um meio termo, né? Ou o máximo que for possível, claro. Era essa a ideia, tá? E agora, respondendo um pouco a sua pergunta, né? As novas funcionalidades que vão surgindo, principalmente dos fóruns, né? Dos fóruns principais que acho que a maioria de vocês participa, né? CPAMP, GT, Grupo de Força Tarefa, e por aí vai, são vários fóruns diferentes. Então, as novas funcionalidades, principalmente de dados, elas estão sendo incluídas nesse fluxo, né? Então, elas estão entrando diretamente nos fluxos. Em paralelo, as funcionalidades existentes dos modelos estão sendo migradas aos poucos. A ideia não era substituir exatamente, diretamente o que o modelo tem hoje, tanto em relação a dados de entrada quanto em relação aos dados de saída, né? Eles vão ser inseridos no ambiente das libs e, quando for possível, quando for pertinente, a gente vai fazer a migração direta do dado, da funcionalidade e do arquivo de saída. Não sei se eu consegui responder aí sua pergunta. Entendi. Então, de alguma forma, vão ter as duas formas de informação por enquanto, né? E conforme for desenvolvendo mesmo, daí mais à frente ali a gente verifica, quando tiver todas as informações, uma possível virada de chave no futuro. Acho que mais ou menos essa ideia. Não, essa é a ideia mesmo. A migração vai acabar sendo feita aos poucos, né? Com a ressalva daquela que eu tinha falado com a Cândida, que é quando for mudar o método de solução, né? Aí é uma migração maior, porque o método de solução tem que mudar, e aí muda toda a modelagem, né? Toda a modelagem baseada no método de solução. Então, ótimo.
Então é isso daí, só gostaria de agradecer, fiquei muito feliz de já ver algumas funcionalidades que a gente vem trabalhando e discutindo, todos vocês já estão pensando nelas de uma forma mais integrada já, né, no ambiente livre. Então, uma vez que a gente vai partir para esses desenvolvimentos no Decomp, automaticamente para o DECEM já vai poder ser incorporado futuramente, então vai agilizar bastante esse processo. Muito legal isso, né? E acho que é isso, Flávio, do nosso ponto de vista aqui só agradecer mesmo a participação pelo evento e tentar nos aproximar mais aí dos desenvolvimentos mesmo para que sejam bons para todos os usuários, tá? Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado aí pelas observações. Contamos aí com essa participação ativa da CCE. Vamos ouvir agora os comentários da gerente executiva de planejamento da operação do ONS, Maria Aparecida Martinez. Por favor, Aparecida, a palavra é sua. Obrigada, Flávio. Obrigada aí, Felipe, né? Parabéns pela apresentação. Boa tarde aí a todos os participantes. E, assim, muito feliz aqui de estar junto, né, nessa conversa com vocês e ver aí os avanços que nós já temos nesse contexto, né, de otimização, né? Na verdade, a gente fala de modelos de otimização e continuamos aí na questão da otimização, né? Otimização de processos, otimização de nosso tempo, né? Eu posso falar em dois momentos distintos da minha carreira profissional, né? Eu fui usuária direta do modelo Decomp, né? Quando eu entrei no ONS, eu entrei com o desafio de operacionalizar a ferramenta, colocá-la, né, realmente dentro do programa mensal de operação. E aí, realmente, né, quando a gente olha, né, essa iniciativa, né, e todo esse ambiente que o Felipe nos mostrou, né, realmente é muito gratificante, né, ver o quanto evoluímos, né, e quanto estamos caminhando aí para a melhoria dos processos, né, e da otimização. E, por outro lado, né, depois disso, foi em 2001, quando eu entrei no ONS, e em 2009, né, eu passei a ser gestora, né, no primeiro momento da área de estudos, que hoje é de estudos energéticos, e agora eu estou na gerência executiva. E aí, na oportunidade de estar como gerente executiva, né, eu tenho um outro olhar que é a parte da validação, né, e quando o Felipe traz aí a unificação do código de programação dos modelos, né, isso é fundamental, né, isso vem aí também ao encontro de uma otimização de tempo magnífica, né? Então, você mudar, né, na essência de um ferramental vai atender a todos os modelos. Isso traz um ganho enorme, bem como a questão aí da documentação web, que também é um ponto de fragilidade, né, que dá celeridade até para o próprio usuário, né, poder usar e validar a ferramenta, né, quando se fala em termos de FT, né, Guilherme? Que é também um escopo aí que a CCE e a ONS estão juntos, né? Então, assim, outro ponto também, um ponto de destaque aí que eu acho que é importantíssimo, né? Essa questão dos dados de entrada, a padronização também dos dados de entrada, né? Eu posso trazer, assim, um exemplo que a gente, a todo momento, esbarra quando está elaborando o PMO, né? Nós temos aí dois modelos que na cadeia, né, o New Wave e o Decomp, que tem aí um horizonte comum, que são os 2 primeiros meses, né, e a gente tem uma resolução que nós precisamos atender aí dentro do escopo aí do PMO, dita pela ANEEL, de compatibilização das informações dentro desse horizonte. E, assim, não é pouco, né, provável acontecer, é um ponto de atenção de acontecer algum deslize com relação a essas informações, né? Às vezes a gente está com todo o PMO pronto, quando a gente vai olhar um modelo e o outro, opa, escorregou aqui um CVU diferente de uma usina que está, uma térmica no New Wave e no Decomp está diferente. E aí a gente tem que parar todo o processamento e reprocessar, né, os casos. Então, isso também é um ponto importantíssimo, unificação e padronização de dados de entrada. Entrou com a informação que cabe para todos os modelos, isso vai ser usado em toda a cadeia. Isso também é fundamental, bem como os dados de saída também, né? Nós, como usuários, nós tivemos aí alguns movimentos, né, desde o início do uso das ferramentas, de trabalharmos aí com um ferramental próprio, né, para entrada de dados e também para saída, né, para resultados, interpretação de resultados, geração de relatórios gerenciais, né, para as diretorias, enfim. E aí a gente acaba tendo que fazer uma ferramenta própria para esse uso. E a Libs vem aí também nesse contexto de nos ajudar nesse propósito, né? Então, realmente,
muito gratificante, né, estar aqui e ver toda essa evolução e o que a gente vai poder caminhar agora, né, juntos aí nesse processo. Eu, assim, como eu fiquei aí como terceira na pergunta, a pergunta que o Guilherme trouxe era realmente a que eu havia pensado, e na verdade não como uma pergunta, mas como uma preocupação na questão da conversão dos dados, né? Hoje, né, nós temos aí formatos distintos e que são usados, né, nessas ferramentas todas que nós temos aqui internamente, falando especificamente do ONS. E aí, como é que a gente faz esse período, essa passagem de bastão? Exatamente, é uma preocupação, né, Felipe, e não uma pergunta propriamente dita, tendo em vista o que você já respondeu aí ao Guilherme, tá? Eu não sei se você quer comentar alguma coisa nesse aspecto, ou reforçar, mas essa era uma preocupação que eu tinha aqui para colocar para o grupo. Eu posso reforçar assim, né? Como eu tinha dito em alguns slides anteriores, né? Estão sendo desenvolvidos já alguns conversores entre os dados dos modelos e os dados das libs, né? Então, assim, para facilitar até o que já existe hoje, até para fazer validação, para fazer teste, né? Para ver se está tudo legal, para ver se o resultado das libs está dando um resultado ali, pelo menos estatisticamente, semelhante ao dos modelos, né? Claro que a gente está mudando de linguagem de programação, está mudando de algumas coisas, podem dar pequenas diferenças inicialmente, né? Mas, estatisticamente, o resultado tem que ser o mesmo. Então, até para fazer esse tipo de coisa, serão feitos os conversores entre NeWave, Decomp e D100 para o formato libs. Perfeito, Felipe, muito obrigada. E assim, colocar... Serão, né? Desculpa, estão sendo, né? Perfeito. Eu queria também deixar aí, né, as equipes do ONS à disposição, né? Temos a vontade, né, de estar junto a vocês aí nesse propósito, né? Estamos à disposição, né, do CEPEL, junto aí com o pessoal da CCE também. Tá? Muito obrigada mais uma vez. E é isso. Muito obrigado, Aparecida, pelos seus comentários. Vamos ouvir agora o representante da APINE, o Luiz Roberto Ferreira. Luiz, é com você. Opa, consegui sair do mudo aqui. Ok, inicialmente agradecer o convite, a APINE se sente muito honrada por estar aqui num ambiente desse, numa conversa com pessoas que estudam profundamente os modelos do sistema. Inclusive, o Amilcar já até fez uma alusão à APINE, o número de associados, etc., que realmente a associação ela procura representar os usuários também, que não deixam de ser usuários do sistema, né, desse sistema do CEPEL para utilização de preço, etc. Antes de chegar na APINE, eu trabalhei na Copel. Na Copel, trabalhei por 33 anos. Desses 33 anos de Copel, pelo menos uns 15, 20 anos, eu trabalhei com o NeWave. NeWave, depois Decomp, etc. Desde lá do 94, março de 94, foi a primeira vez que o NeWave foi apresentado para o sistema, numa reunião do tal do GTMC, que é o Grupo de Metodologias e Critérios. E nessas apresentações, tomei pé da grandeza, da beleza que era um modelo de simulação. Inclusive, o interessante, naquela época foi dito, olha, a plataforma mínima para se rodar o NeWave vai ser um computador, um 486 DX2 com 66 MHz. Com isso, você precisava de tudo isso para conseguir, isso era o top. Hoje em dia, isso não é mais nada, né? Então, foi evolução. E eu acompanhei, então, a evolução do NeWave, desde a implementação de cada uma das funcionalidades. Então, eu virei um fã do NeWave. E eu consegui entender o que ele estava fazendo, por que ele estava tomando essa decisão, etc. Isso fez falta, na época, ter uma libs para poder saber melhor, perceber o que estava ocorrendo com o modelo. E eu desenvolvi lá na Copel uma ferramenta de análise de resultados do NeWave. Cheguei a ponto de ser conhecido lá no âmbito da Eletrobras, naqueles grupos de trabalho, como o torturador do NeWave, porque eu pegava os modelos ali, o modelo e tentava tirar resultados dele e questionava, por que está acontecendo isso aqui?
por que o custo de operação, o custo marginal de operação está maior que o custo de déficit? Pô, era, a princípio, um absurdo. Como é que pode ser maior custo de déficit? E aí o Vira, toda a sua paciência, foi lá explicar para a gente por que isso poderia acontecer. Então, foi um aprendizado. Só que nesse aprendizado, eu acabei tendo também algumas rixas com o CEPEL. Por exemplo, eu sempre pedi, eu quero ter acesso ao código-fonte do New Wave. E isso nunca me foi permitido. Só foi permitido muito tempo depois, de uma forma meio esquisita, que era você podia ir numa sala do New Wave que tinha um computador lá fechado, que ninguém podia olhar, quer dizer, só tinha uma tecla para cima e para baixo, e ali estava o fonte. Isso não adiantava, eu queria ter o fonte do New Wave para poder entender a programação. Mas eu pedia isso em todas as reuniões que tinha lá naqueles grupos de trabalho, eu fazia esse pedido para eu vir, e sempre me foi negado o acesso a essa fonte. Mas, voltando um pouco mais agora ao Libs, né? Qual é o grande, digamos, o problema da utilização de uma ferramenta como o New Wave? Né? É a famosa experiência do usuário, que já foi falado muito pela Aparecida, do INES. Poxa, como que a gente vai conseguir rodar os modelos, etc. Os dados de uma usina térmica eram colocados em 3, 4 arquivos diferentes. Você tinha que mexer num arquivo, ia para o outro mexer, e todos tinham que estar compatíveis. Isso era uma dificuldade muito grande. E eu vendo agora, nas conclusões da apresentação do Felipe, puxa vida, está tudo aqui o que a gente quer. Está tudo aqui, poder receber, colocar dado de usina térmica, você põe um dado único. Esse dado único que você colocou vai ser utilizado para tudo. Essa é uma beleza da coisa. E, como representando os associados da PINE, para todos os associados é importante ter acesso a essas ferramentas, para poder pegar uma ferramenta e poder entender qual é a operação do sistema, o que está acontecendo e o que está para acontecer. Vamos fazer previsão do que vai acontecer no futuro, para que as empresas possam tomar medidas estratégicas do que fazer para frente. Quanta energia eu vou vender e quanto eu vou deixar reservada sem vender. Essa é fundamental, uma decisão super estratégica, e para tomar essas decisões, a gente precisa ter acesso às ferramentas e acesso fácil às ferramentas. E o que a gente está antevendo é que, realmente, com a plataforma, com a Libs, seria possível ter um acesso melhor a essas informações, conseguir fazer simulações, rodar o modelo e antever. Prever o futuro não dá, né? Mas pelo menos saber quais são as probabilidades de acontecer alguma coisa que vai te impactar. Então, a gente vê essa questão da própria entrelaçamento entre os modelos. Também é outra questão importante. Você roda New Wave, D100, etc. Você vai ter que decomp, switch, você precisa... A interligação dos modelos antes era por nome de arquivo. Você tinha que se lembrar do nome e colocar... Você ter essa condição de interligação, de conexão entre os modelos, de uma forma automática, de uma forma transparente, que você não precisa se preocupar com isso, isso aí já vai ser um crescimento muito grande. E com os arquivos de saída também, você terá essa possibilidade de interfaces gráficas, conseguir ler melhor o que está acontecendo, receber melhor essas informações. Então, eu vejo com muito bons olhos para o usuário, para representantes associados, que são usuários da cadeia de modelos CPEL, eu acho muito importante ter acesso às Libs que facilitarão essa questão. E como uma questão interessante, esse encadeamento dos diversos modelos, New Wave, Decomp, Switch, D100, etc., você, quando apertar um botão lá, o Enter, para ligar, você vai rodar todos juntos ou vai rodar em partes? Vai ser feito em partes. E se for em partes, você vai poder
Opa, rodei esse New Wave, rodei o Decomp. Agora, rodei um D100. Não, eu quero alterar uma coisinha do D100. Altero só o D100 e rodo ele de novo sem ter que rodar desde o início da cadeia? Uma questãozinha para o Felipe. Bom, vamos lá, vou tentar responder da melhor forma possível. Obrigado pelas opiniões, né? Como você disse, só comentar uma fala sua que foi interessante. Você falou que desde muito tempo, né, lá do 486, eu tive um computador desse, pode não parecer, mas eu já tive, que o New Wave é desenvolvido desde a época do 486, né? Ou seja, o que a gente tem nas libs hoje, você sentiu falta naquela época de ter uma libs, né? A gente só tem a libs hoje porque se passaram todos esses anos e tivemos todos esses problemas no meio do caminho, né? Então, as libs não são minhas, não são da equipe libs, né? Elas são de todos esses anos, de todas essas pessoas que vieram antes da gente. Então, é um conhecimento acumulado, né? Vamos dizer assim, visto todos esses problemas, como é que a gente pode melhorar isso? Agora, talvez a gente tenha uma condição melhor, não sei, talvez as pessoas que tivessem presentes no CEPEL nesse momento, né? Mas só para enfatizar, assim, que foi uma coisa legal que você falou, assim, é um conhecimento de muito tempo, né? Agora, respondendo um pouco a sua pergunta, acho que eu me perdi um pouco aqui, fui falar disso, esqueci da sua pergunta. Desculpa, Luiz. Não, eu estava querendo falar sobre o encadeamento de modelos, se será possível você rodar em partes. Peguei, desculpa, Luiz, agora peguei aqui de novo. Num primeiro momento, essas ferramentas elas servem para facilitar com que se faça isso. Ela não se propõe a fazer essa rodada encadeada de forma direta, tá? Como que a gente poderia atingir esse objetivo de fazer essas execuções, né? Como eu tinha falado anteriormente, essas bibliotecas das libs elas vão poder ser utilizadas, por exemplo, por scripts em Python, né? Então, a gente poderia ter alguns scripts, alguns templates de scripts, né, que possam ser usados direto pelos usuários, e os próprios usuários podem fazer os seus próprios scripts, né, vamos dizer assim. Então, ela não se propõe diretamente a fazer esse encadeamento, mas ela vai facilitar bastante com que seja feito. Não que a gente não possa fazer isso no futuro também, tá? A gente está falando do que está previsto nesse momento, né, assim, para os próximos passos. Nunca saiu do radar que seja feito isso, né? Claro, é uma funcionalidade bem interessante, mas como a maioria daqui sabe bem melhor do que eu, talvez, são usuários muito mais capacitados para falar sobre isso, né? Às vezes é necessário intervenções dos usuários entre uma certa rodada e outra, alteração de dado, né? Até para fazer esse encadeamento também. Então, às vezes, exatamente com aquele mesmo caso, sem dados adicionais, não daria para fazer essa rodada, né? Então, eu acho que no primeiro momento é isso. Ela se propõe e ajuda a fazer isso, mas ela não quer diretamente fazer essa integração em cascata, né? Essa execução direta. Ok. Felipe, mas uma coisa não só para você, agora para todos, né? É que a gente já tem até que imaginar ou pensar o que tá para o futuro agora. O futuro, talvez não próximo, não para o ano que vem, não para esse ano, mas a formação de preço. A formação de preço é uma questão que está muito em voga, está se discutindo isso. A própria CCE fala precisamos definir se vai haver uma outra forma de se formar o preço da energia ou não. Então, os modelos precisam estar aptos a essas novas metodologias e saber que a forma de cálculo de preço que o New Wave faz realmente é como se fosse uma previsão de futuro. Se tudo acontecer com essas vazões, etc., é isso que vai ter. Então, mesmo que tenha uma previsão de preço futuro formado pelo mercado, formado por isso, por aquilo, a formação de preço que o New Wave desculpe, é o meu vício, que o sistema dá, vai continuar sendo válida, porque vai ser um grande balizador de preço para frente. Pode não ser, o CCE vai calcular um preço baseado em outras métricas, mas o quanto vai valer o valor da água dos reservatórios vai continuar sendo dos modelos. Ok, era isso que eu tinha para falar. Agradecer muito a oportunidade que me foi dada, à PINE, de estar aqui num ambiente como esse. Flávio, com você. Ok, Luiz Roberto, muito obrigado. Obrigado aí pela participação da PINE e obrigado pelas opiniões muito importantes para a gente.
Finalizando essa parte dos comentários dos nossos convidados sobre a apresentação do Felipe, eu convido o Dr. Márcio Chetman, diretor de transmissão da Eletrobras, para fazer uma consolidação de tudo isso que foi dito. Márcio, por favor. Acho que você está ao vivo já, Márcio. Mas não estou conseguindo. A gente está te ouvindo. Tá ouvindo? É que tá marcando para mim aqui como se eu tivesse com o microfone fechado. Então, eu queria agradecer muito ao INS, à CCE e à PINE por estarem aqui com a gente e o testemunho que vocês deram, assim, é um testemunho muito construtivo, quer dizer, existem dúvidas, eu acho que o Libs atende a uma demanda importantíssima, espécie de um vácuo, né, que existia, que é justificado porque, né, como eu falei, esses modelos foram desenvolvidos em épocas diferentes. O próprio Luiz Roberto lembrou, foi em 93, 94 mesmo, Roberto, que a gente aprovou no GCOI, a plataforma New Wave, como patrocinada pelo GCOI, e logo depois nos grupos temáticos, né? O DECEM foi feito depois, mas isso é história, isso passou, nós estamos numa outra realidade. Eu acredito que, assim, que o testemunho que vocês deram hoje, né, Amilcar, atende aos objetivos justamente do que a gente procurava fazer com esse evento, que é divulgar, né, promover, ouvir vocês e dizer que a gente vai estar mais próximos agora dos usuários principais, os agentes, os usuários oficiais, os usuários privados. Nós vamos estar mais próximos aí para atender essas demandas todas. É nosso interesse manter essa tradição do CEPEL, esse patrimônio, né, que o CEPEL desenvolveu ao longo de décadas. Muitos investimentos foram feitos ao longo de mais de 40 anos. A gente, como país, não pode desperdiçar de maneira nenhuma tudo isso que a sociedade brasileira investiu. Nós, então, agradecemos aí, acho que eu posso falar em nome do CEPEL, por ser, né, presidente do conselho, Amilcar, se me permitir, agradecer ao INS, CCE e à PINE por esse apoio e vocês podem ter certeza que nós daremos retorno a vocês e a todos os agentes que, de uma maneira construtiva, quiserem ajudar e tornar o Libs uma plataforma realmente revolucionária, evolucionária e a mais completa aí que a gente possa ter. Obrigado a todos. Ok, muito obrigado, Márcio, pelas suas considerações. Bom, agora nós vamos abrir um espaço para as perguntas da plateia. Felipe, essas perguntas já estão publicadas aí. Incentivamos aí aos nossos espectadores que coloquem mais perguntas lá e o Felipe vai respondendo aqui na medida do possível. Está encontrando lá, Felipe, as perguntas publicadas? Achei sim, Flávio. Ok. A primeira pergunta é da Mônica Zambelli. Ela não identificou aqui qual é a empresa, mas vamos lá, Felipe, pode começar a deixa eu ver aqui. Na medida do possível. Mônica Zambelli, acho que foi CPFL, né, que ela colocou logo abaixo. Isso, agora sim. Esse ambiente Libs consiste em um grupo de bibliotecas que vamos poder utilizar para configurar os estudos, executá-los e analisá-los no nosso ambiente Python de preferência? Essa é a ideia? Na verdade, são dois conjuntos de bibliotecas diferentes, tá, Mônica? É um conjunto de bibliotecas que vai estar programado em C++, tá? E essas bibliotecas vão ser utilizadas pelos modelos, né, ou pelos modelos em si, pela interface gráfica e por aí vai, e elas também vão poder ser usadas pelos scripts, né, que também são outro conjunto de bibliotecas, né, e esses sim são em Python. Então, são dois conjuntos de bibliotecas diferentes que vão se comunicar. E sim, vocês vão poder utilizar no ambiente Python da sua preferência, com a ressalva, né, que essas bibliotecas do C++ também têm que estar
adaptáveis lá ao ambiente que você estiver executando, né? Esse conjunto de bibliotecas extra. Beleza? É essa a ideia mesmo. Pegou a ideia certinho. Bom, se eu não respondi, tá, Mônica? Você coloca aí de novo, por favor, só para tentar responder de novo a sua dúvida. Vou passar aqui para a próxima, que é dela também. Você já tem algum exemplo para apresentar aplicando em algum dos modelos? Eu vou assumir que esse exemplo aqui é em relação aos scripts, né? Essa ferramenta de script ela ainda não foi diretamente desenvolvida, né? Ela está em fase de teste e está sendo usada de forma interna, tá? Então, assim, não tenho algum exemplo apresentável ainda. A ideia é que a gente tenha o mais rápido possível, né? Mas, como eu disse anteriormente, a gente sempre tenta ajeitar o cronograma das FTs, com as CPAMP, com todas as coisas, com as atividades das libs, né? Então, acaba que os recursos ficam um pouco divididos. Mas, sim, a gente sempre está atacando em pontos, todos os pontos do projeto como um todo, né? E a gente vai, aos poucos, ou quando possível, né, liberar aí algumas versões de teste, algumas versões iniciais para avaliação e apreciação das pessoas. Fabiano do Copel. Boa tarde. Os agentes já podem ter acesso às bibliotecas? Sabemos que o desenvolvimento ainda está em andamento, mas seria interessante se já pudéssemos usar esses módulos localmente, para fins de aprendizado e de levantamento de sugestões. Ok, Fabiana, a gente vai considerar que internamente ainda não tem disponibilização dessas bibliotecas, né? Vou conversar com a equipe interna para ver se a gente pode começar a liberar alguns protótipos menores ou algumas versões iniciais, claro, né? Talvez não protótipo, mas algumas versões já funcionais com menos funcionalidade para apreciação das pessoas. Mas a gente vai discutir internamente aqui e a gente pode... Felipe, só um instante, o doutor Amilcar pediu a palavra aqui rapidamente. Desculpa, Amilcar, não ouvi. Não, Felipe, ótimo, eu tenho que desculpar, não. Eu só pedi porque talvez eu não consiga ficar exatamente até às 6 horas, e eu achava importante pontuar algumas coisas. Inclusive, essa pergunta, achei uma pergunta muito oportuna, sabe, Felipe? Bom, primeiro eu queria agradecer especialmente a você, ao Flávio, pela condução aqui do trabalho, mas eu queria agradecer muito a participação da Cândida, da Aparecida, do Luiz Roberto e do Guilherme. E o Márcio eu não vou agradecer, não, porque o Márcio é da casa e é meio pai desse negócio aqui, né, Márcio? Então, mas, enfim. Mas eu queria pontuar algumas coisas. Eu achei muito interessante a sugestão do Guilherme, e vou tomar isso, Guilherme, ter essa diretriz de a gente fazer outros eventos desses, porque essa aproximação acho fundamental para o desenvolvimento do trabalho. Então, esse ponto que você colocou, eu acho especialmente importante. A Cida falou de uma coisa que aí eu junto com o Luiz Roberto, eu também tenho um tempo longo mexendo com essas coisas de programas, principalmente aplicado ao planejamento da expansão e tudo mais. E como eu falei lá no início, eu sempre fui muito crítico. E o crítico o Felipe colocou um ponto muito importante. A modelagem matemática está no estado da arte. O crítico não é para modelagem matemática, né? O crítico era exatamente isso tudo que vocês estão falando aí e que a LIB se propõe a responder. Essa facilidade do usuário, a facilidade de você poder gerar cenários, que é super importante. Quem trabalha com planejamento, é fundamental que você possa gerar cenários. E é isso que a gente espera. E aí, Felipe, essa sugestão da última pergunta, talvez a gente possa exatamente ver como fazer isso, porque essa interação com quem vai usar, acho que é fundamental para consolidar. Então, imagino que essas coisas, mesmo, Luiz Roberto, Guilherme, mesmo num ambiente em que os preços não sejam formados por modelos matemáticos, quer dizer, sejam formados pela oferta, ainda assim, você não vai poder prescindir dos modelos matemáticos, certo?
Essa que é a questão. Então, você fazer esse desenvolvimento e ter esse desenvolvimento, a participação de todos, ter a compreensão dos agentes, eu acho aqui fundamental. Então, essa era, reforçando o agradecimento que Márcio já colocou, eu vou pedir licença, porque eu realmente estou com um compromisso pessoal, mas eu não queria deixar de fazer essas observações. Tá bem? Obrigado aqui para vocês. Muito obrigado, Amilcar. Felipe, a gente pode, então, retornar aí a resposta das questões levantadas pela plateia. Beleza. Bom, então, eu respondi agora a do Fabiano, da Copel, né? Vou passar aqui para a próxima do Anônimo. Anônimo. Qual a linguagem de desenvolvimento das libs? Bom, como eu disse, ele é um pouco híbrido, né? Vamos dizer assim, a parte central dela é em C++, tá? Ela está sendo toda desenvolvida em C++. Ela tem uma camada de conexão com os modelos atualmente, essa sim é em Fortran, porque os atuais modelos são em Fortran, né? Então, essa camada é necessária para fazer esse acoplamento. A parte do Xlibs, ela é feita em Java, a parte do back-end, né? E a parte lá do front-end é feita com JavaScript, HTML, CSS, usando alguns frameworks conhecidos aí, que acho que não vem a calhar, né? E o próprio Python, né? Que é a parte lá do tratamento dos scripts. Então, são essas linguagens aí que a Libs está permeando. Agora, a segunda pergunta do mesmo anônimo. O NS, CCE e etc. começarão a utilizar elas e divulgar 2 decks, um com os arquivos antigos e outros com os arquivos CSVs para utilização com as libs? Bom, eu acho que isso aí transcende um pouco a minha capacidade de resposta aqui, né? Mas eu acredito que isso vai ser feito de forma gradual. Isso aí é o que eu posso falar no momento, né? Se a Maria Aparecida quiser falar. Eu, assim, nesse momento não vejo, a gente não conversou e não estipulou aí qual vai ser o processo, o procedimento, mas eu não vejo aí a divulgação de 2 decks, né? Eu entendo até que o conversor vem nesse sentido, né? Você tem aí um deck que depois você transforma isso aí para o formato, novo formato, né? Então, eu não vejo, eu não sei se o Guilherme tem essa mesma opinião, mas eu não vejo esse procedimento de termos 2 decks distintos, divulgação de 2 decks distintos, não. Só reforçando a Cida, né? Por enquanto, eu acho que realmente, assim, é o primeiro contato que a gente está tendo com isso, né? E por enquanto, que sempre que você divulgar 2 decks, sempre tem o problema ali da divergência de informações, né? Então, é isso que a gente tem muito cuidado, né? Mas, enfim, agora sim a gente não vislumbra, não, Felipe, tentando responder a pergunta, tá? Não, eu concordo com os dois. Eu acho que seria prudente num primeiro momento, né, até que a gente consiga efetivamente fazer uma migração um pouco maior, né, das funcionalidades e dos dados. Acho que num primeiro momento os conversores acho que atenderão aí a demanda, né, pelo menos a demanda inicial. É claro que vai chegar um momento que os conversores não serão suficientes, né, porque aí os usuários não vão poder se aproveitar das próprias funcionalidades das libs, que é a flexibilidade da discretização temporal, né, e todas as funcionalidades que ela já tem. Então, eu acho que vai ser natural que, em algum momento, o próprio NS e CCE prefiram fazer o deck do formato das libs para se beneficiar das benesses, né? Então, vamos para a próxima aqui. Arthur Pimenta. Felipe, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela apresentação e pelo projeto que vem para facilitar a vida do usuário, tanto na utilização da cadeia de modelos, como na análise de resultados. Minha pergunta é se o Libs será uma ferramenta open source e se não, qual será a sua licença de software? Como a gente ainda não... Como elas estão sendo disponibilizadas inicialmente, somente com as bibliotecas internas lá do C++, junto com os modelos, elas têm as licenças diretas dos modelos, tá? Quanto às outras formas de disponibilização, ainda, como a gente não disponibilizou, né, elas não foram discutidas de forma intensa, de forma direta, né? Mas acredito que num primeiro momento elas não serão open source, tá? Só levantando aqui um ponto. Mas essa pergunta acho que vai ser respondida conforme cada um dos produtos forem sendo liberados, né? É claro que script em Python customizado não tem o que fazer, o Python ele já é aberto, né?
Então, pelo menos os scripts dos templates já irão de forma open source, que é o que é obrigatório, né? Vamos dizer assim. E também o Python é interpretado, então não tem o que fazer. Beleza, Arthur? Beatriz, da Prime Energy. A interface web será única por usuário? Entendo que a Libs auxilia na montagem de deck. Caso isso esteja correto, a execução poderá ser feita apenas através da interface web, como é feita a configuração e comunicação com as máquinas na nuvem. Tá, vamos por partes aqui, né? A interface web será única por usuário? Não, ela não será única por usuário, tá? Ela poderá ser instalada tanto na intranet da empresa e utilizada por todos os usuários da empresa, os quais forem pertinentes, cada um com os seus casos inicialmente. No futuro, a gente vai ter algumas ferramentas de compartilhamento de casos, né? Está previsto já, mas ainda não está implementado. Mas elas também poderiam ser implementadas na própria máquina do usuário, para uso próprio, ou elas também poderiam ser implementadas na nuvem, né? O servidor. E todos os usuários acessarem lá no servidor da nuvem. Ok? Então, ela está flexível para ser instalada em qualquer ponto que seja necessário, aí, que for da política da empresa, talvez. Entendo que as libs auxiliam na montagem do deck. Caso isso esteja correto, a execução poderá ser feita apenas através da interface web? Não, a execução das libs ela poderia ser feita das 3 formas alternativas que a gente colocou nos slides anteriores, né? Do executável, atualmente, como ele já existe, tá? Da interface web em si, e através dos scripts em Python, né? Que seriam aquela primeira, que a gente chamou lá de interface funcional, né? Aquela API, aquela interface de comunicação com as bibliotecas internas. Então, ela poderia ser feita nesses 3 formatos. Como é feita a configuração e comunicação com as máquinas na nuvem? Tá. No momento inicial, a gente vai fazer a comunicação via SSH, tá? Eu sei que é uma questão mais técnica aqui, mas qualquer máquina que esteja capacitada a executar aquele determinado modelo, ela poderia ser feita via SSH. Então, independe de onde a máquina esteja. Tá? Ela poderia ser executada em qualquer lugar. Então, se ela está na nuvem ou se ela está numa máquina local, uma vez que o servidor das libs tem acesso a essa máquina e a outra máquina tem SSH, com um ambiente montadinho, né, para execução do modelo, então poderia ser feita de forma direta. É claro que nada impede que no futuro, e de novo, né, está até no nosso radar também, ferramentas adicionais para lidar diretamente com a nuvem, instanciar a máquina, esse tipo de coisa, está no radar para ser implementado, mas todos sabem que isso é um processo um pouco mais complicado, né? Mas não está fora do radar não, tá, Beatriz? Felipe, deixa eu te pedir, por favor, pula para a última pergunta que está aparecendo aí nas publicadas, que também é da Beatriz, só para dar sequência, depois você retorna para a pergunta seguinte aí do Anônimo, por favor. Ah, beleza. Ainda entendendo que a Libs auxilia a montagem de decks, servirá para New Wave com RE híbrido e individualizado? Sim, ela está sendo preparada para trabalhar com as possibilidades que existem nos modelos hoje, né? As funcionalidades estão sendo migradas aos poucos. É claro que o RE ele vai ficar para um momento posterior, né? Uma vez que tanto o DCEM quanto o Decomp trabalham com as usinas individualizadas, por assim dizer, né? Então, naturalmente, o New Wave também já trabalharia com essas usinas de forma individualizada. As funcionalidades do RE, elas seriam uma funcionalidade adicional, né? E seriam incorporadas aí a posteriori em relação à usina individualizada. Quando mencionou sobre restrições condicionais, a implementação seria no Decomp? É similar à ideia das restrições elétricas por tabela no DCEM? Talvez eu não conheça essas restrições de tabela que você está falando, mas as restrições condicionais são, sim, de forma a se a demanda for tanto, coloca esse limite inferior. Se a demanda for tanto, coloca esse limite superior. Então, eu acredito que ela seria condicional nesse sentido, tá? Num primeiro momento. A gente está avaliando, inclusive agora, estava até nos slides, né, aquela parte das restrições hidráulicas, né, uma forma um pouco mais genérica assim, de lidar com as restrições, e a gente está avaliando até como a forma da restrição. Né? Ela está numa discussão assim, para deixar de forma mais fácil para o usuário. Tá? Entendo que quando eu disse restrições condicionadas, era isso. Né? Se não for, por favor, escreva nas próximas perguntas. Deixa eu voltar aqui para cima, então.
para a pergunta do anônimo de novo. A biblioteca parece permitir executar uma rodada do modelo e pegar o resultado. Está prevista uma execução de modo assíncrono, não ficar travado esperando o resultado, ou algum tipo de programa de enfileiramento de rodadas? Essa pergunta é um pouco difícil de responder porque ela tem vários contextos diferentes, né? Se você estiver executando na sua própria máquina, hoje, com os modelos do jeito que ele é, você já pode fazer isso, tá? Se você estiver lá no Linux e colocar aquele... É comercial no final? É comercial? Aquele que parece um anzolzinho, eu esqueci o nome daquela... Acho que é comercial, sim. Se você colocar aquilo no final do seu comando, ele já vai entrar em background e vai executar. Você pode continuar usando a sua máquina normalmente, tá? Agora, se estivermos falando desse modo assíncrono, a interface gráfica também vai controlar essas execuções, né? Então, ela seria como se fosse na fila. Você ia mandar executar e ela ia esperar, entrar lá na fila para execução, né? Agora, se a gente estiver falando da parte dos scripts, acredito que seja a mesma coisa, tá? Seria uma implementação lá no próprio Python para que essa execução seja assíncrona. Aí poderia ser no seu próprio script, né? Que isso poderia ser feito. Mas é um ponto interessante a ser tocado. Vou pensar nesse assunto, tá? Como é que a gente pode, pelo menos na parte do script, né? Que é o que nos concerne aqui no momento, como é que a gente poderia tratar isso de forma mais fácil. Vamos para a próxima anônima. Em uma futura grande atualização de modelos, há previsão de mudança do código-fonte até na linguagem, já prevendo entradas mais amigáveis? Eu falei em algum momento anterior, né, todos os novos dados ou todas as novas funcionalidades que estão sendo implementadas nos modelos, no mínimo, a entrada de dados está sendo tratada pelas libs, tá? Quando pertinente ou quando desacoplável, né, do modelo em si, como eu falei lá, do método de solução, ela pode ser integralmente implementada nas libs e o resultado lá passado para os modelos para eles tratarem. Aí, nesse caso, como eu falei, a linguagem das libs é o C++, né, então, sim, teria lá a troca da linguagem, teria a troca da linguagem. E como eu tinha falado anteriormente até para Maria Aparecida e respondendo o Guilherme, né, acho que os dois fizeram um pouco da mesma pergunta, isso vai ser feito de forma gradual, né, essa transposição dos dados. Quando pertinente, elas podem ir para as libs, quando já integralmente implementada, passado assim para os modelos, inclusive lá com as suas entradas de dados. Vamos lá, Mônica Zambelli, da CPFL. Prezados, parabéns pelo evento. Quais são os próximos passos? O CEPEL pretende disponibilizar essa funcionalidade para os agentes que já dispõem contratos dos modelos envolvidos? Quando? A gente pode discutir internamente, tá, Mônica? Aquela questão que foi falada, né? A gente pode pensar em versões incrementais para serem disponibilizadas para os usuários, até um pouco sincronizado com a fala do Amilcar, né? Para a gente ter esse feedback de vocês, o feedback dos usuários em relação às ferramentas, se eles estão atendendo, e se é necessário algum tipo de mudança, tá? Eu não posso te prometer aqui uma data, né? Mas eu prometo que a gente vai discutir isso de forma mais célere possível, tá? Flávio está aqui que não vai me cobrar, que eu tenho certeza, essa discussão, e a gente vai dar um retorno assim que possível. Mas acredito que sim, né? Quem já tem contrato com os modelos envolvidos seriam aí talvez os primeiros a receber esses incrementos, né? Essas versões iniciais para avaliação. Acabaram todas? Isso, Felipe, as perguntas ali da nossa fila acabaram. Já que a gente não tem mais perguntas ali da plateia, eu gostaria de perguntar aos nossos convidados, Márcio e os demais, se tem mais alguma colocação, mais alguma pergunta, algum comentário a ser feito aí com o Felipe. Eu tenho, Flávio, uma perguntinha rápida, assim, que do ponto de vista que o Felipe tocou nesse ponto em alguns momentos, mas do ponto de vista de programação dos modelos mesmo, as libs, elas estão alterando de alguma forma a programação do modelo New-Wave, por exemplo. A gente sabe que ele tem o código-fonte ali em Fortran, por exemplo. As libs, elas estão, então, de alguma forma, alterando a forma de linguagem ali, de comunicação do software, essas coisas. Como é que está funcionando isso? Não ficou muito claro para mim. Guilherme, num primeiro momento, tá, a gente está atacando, a gente acaba alterando os modelos no momento inicial, tá? Ou seja, por exemplo, a função de produção hidráulica aproximada, né? Ela é totalmente desacoplável do modelo New-Wave, do processo de solução do modelo New-Wave. Então, essas funcionalidades, essas sim estão totalmente nas libs.
tudo que concerne, tudo que está no cerne, ou no, vamos chamar assim de core, né, lá no centro do modelo, essas não estão sendo atacadas, estão sendo atacadas só a da borda. Uma vez que a gente conseguir migrar a maior parte da modelagem, né, para dentro das libs, aí sim a gente vai poder falar, ó, agora a PDDE é executada nas libs, agora a PDD é executada nas libs. Aí acho que nesse momento é o momento da transposição, né, é o momento que o modelo vai vir num lote só para dentro das libs, né. Espero ter respondido aí a pergunta. Entendi, tá, entendi. Uma coisa que eu acho que ficou pendente para responder até para o Luiz, né, que ele comentou sobre a política de preços, né, que pode mudar e tal. A ideia, Luiz, que como as libs é um ambiente modular, ele é modular, né? Então a ideia é que ele esteja preparado para algum tipo de mudança, né? Então, se mudar a forma de fazer o preço, de fazer a previsão, ou qualquer coisa do gênero, a ideia é que a gente consiga atender, né? Uma vez que ela é de forma modular, tá? Eu sei que não foi uma pergunta, só estou aqui colocando para fazer um esclarecimento aqui. Felipe, acho que tem mais perguntas lá publicadas, acho que tem mais 2 lá. Beleza. Do Anônimo de novo. Os conversores funcionarão para decks de versões mais antigas ou são válidos a partir de uma versão X do New Wave Decomp D100? Eu acho que até para a gente poder liberar, né, alguma coisa um pouco mais, de forma mais célere, né, eu acho que talvez a gente adote a política da versão X, tá? Tipo assim, ó, a partir da versão X é o que está valendo. Como funções adicionais estão sendo migradas para as libs, então eu acho que esse vai ser o ponto, tá? Assim, seria o ponto de quebra. É o que a gente tem hoje e as versões adicionais já estão na libs, então a gente não teria esse problema. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que seria a partir de uma determinada versão X. Beatriz, da Prime Energy. Desculpe, acabei não especificando o que quis dizer com uma execução na primeira pergunta. Era sobre a execução do New Wave, Decomp e do D100. Beatriz, eu vou voltar na sua primeira pergunta só para eu confirmar, tá? Eita, acho que eu perdi a pergunta da Beatriz aqui, gente. Se vocês puderem me ajudar, por favor. Eu acho que tem 3 perguntas da Beatriz. Eu acho que ela está se referindo a essa de 5/18 aqui. Quando ela fala, caso isso seja correto, a execução poderá ser feita apenas através da interface web. Acho que é essa. Tá. Obrigado, Aparecido. Não, acho que eu achei que eu tivesse até respondido, né? Mas não, ela pode ser feita tanto no executável, quanto na interface web, quanto através dos scripts, tá? Ela não é obrigatório fazer nada pela interface web. Na verdade, não é obrigatório nem pela interface web, nem pelo executável, nem pelo script. Você teria aí as 3 opções comunicando com o mesmo conjunto de bibliotecas. Acho que ela talvez tenha entendido, né? Ela só quis aqui especificar o resto da pergunta, né? Acho que foi isso, né, Beatriz? Felipe, olha só, tem 2 perguntas lá no chat, se você puder se referir ao chat aí. Entra lá no chat e dá uma olhadinha nas 2 perguntas que estão lá, por favor. Tá, Renato Mendes da Silva. Vamos lá, Renato Mendes da Silva. Mesmo não sendo uma ferramenta do CEPEL, o SMAP é utilizado para os estudos energéticos. Há alguma previsão de inclusão desta ferramenta nas libs? Parabéns ao CEPEL pela iniciativa. Renato, honestamente, eu não conheço a ferramenta, tá? Posso até procurar saber. Então, assim, não existe uma previsão de inclusão dessa ferramenta, mas eu vou procurar saber. Vamos lá, próximo. Acho que só tem uma, Flávio. Não, tem razão. Porque a Zuleika replicou ali a mesma pergunta para dar uma ajuda para a gente. Então, só tem essa pergunta. Bom, não tendo mais perguntas aí, eu gostaria de agradecer
a participação dos nossos convidados, a importantíssima participação aí da plateia com as perguntas. Agradeço ao Felipe pela excelente apresentação e na ausência aqui do Amílcar, dou por encerrado aqui o nosso webinar e peço que vocês fiquem sempre alertas para os convites de webinar do CEPEL, que é uma forma da gente divulgar aquilo em que a gente vem trabalhando e contar com a participação aí dos nossos parceiros, que sempre são fundamentais na definição das nossas linhas de desenvolvimento. Tá? Muito obrigado a todos. Boa noite.